Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo de polêmica, porque é sempre assim, não tem como a gente discutir algumas coisas de The Flash sem entrar em polêmica. Antes de mais nada, quero deixar muito claro que tudo que eu falo nesse vídeo aqui é baseado na minha opinião, porque eu já vi alguns outros vídeos na internet, também pesquisei muito no Google, para ter certeza se não tinha nenhum detalhe que poderia revelar o verdadeiro mistério nessa situação. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual versão do Flash da série teria mandado aquela mensagem que nós descobrimos lá na terceira temporada de The Flash, no crossover Invasão. Uma versão do Flash de 2056 mandou uma mensagem para o Rip Hunter, dizendo que ele alterou a linha do tempo, que muita coisa aconteceu, resumidamente, que o Barry fez merda, né? E como eu falei pra vocês, eu vi vários vídeos de pessoas falando sobre essa situação, inclusive alguns colegas meus também, do ramo de criação de conteúdo, e eu vi praticamente a opinião que a grande maioria tem a respeito disso. E no vídeo de hoje eu trago a minha opinião sobre essa história, que pode ser um pouco diferente do que a maioria pensa que de fato aconteceu na série. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre a cultura pop no geral praticamente, e você encontra as melhores explicações e dúvidas sobre The Flash. Para não ter que te encher o saco no meio do vídeo, eu vou pedir encarecidamente para você não esquecer de deixar seu like, que isso daí me ajuda muito. Não se esqueça de clicar no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, que isso daí é muito importante. Não esqueça de ativar o sininho, que isso também vai te ajudar a receber várias notificações dos vídeos futuramente. Muito obrigado, de verdade. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu nem sei por que a série quis fazer esse segredo, esse mistério do porquê que o Flash estaria em 2056 e mandaria uma mensagem pro Rip Hunter. Eu digo que eu não entendo por que a série quis fazer isso, porque simplesmente não faz sentido isso. Isso não contribuiu com absolutamente nada na história. A única coisa que essa gravação de voz fez foi conseguir complicar o Barry com o time na hora que eles tinham que resolver a missão. O Barry praticamente ficou de fora, a galera ficou puta da vida com ele, porque se eu não me engano, tirando isso, o Rip Hunter nunca escutou essa gravação. Quem escutou foi justamente a dupla do Nuclear, né, que é o Jefferson e o Martin Stein, o Oliver Queen e o Barry. E depois todo mundo ficou sabendo disso. Mas enfim. O grande mistério dessa gravação é que ela foi mandada pelo Flash do futuro do ano de 2056. Tudo bem, qual que é o problema? O Flash do futuro tá em 2056. Na verdade, não faz o menor sentido isso, porque até a terceira temporada de The Flash não faria sentido quase, eu digo quase, nenhuma versão do Flash do futuro estar viva em 2056. Primeiro que o futuro da série não era 2056, era 2024, naquela época, que é o ano que nós estamos hoje. Ou seja, nós somos o Flash do futuro atualmente. Eu sei que isso pegou muito mal, mas enfim. E naquela época eles estavam entre acho que 2016 ou 2017, que foi na época do crossover Invasão. Ou seja, o futuro da série seria 2024. Então como é que teria uma versão do Flash em 2056? E por que essa versão do Flash mandaria uma mensagem sobre um acontecimento de muitos anos antes? Bom, a minha teoria e a minha opinião é um pouco diferente da grande maioria, porque nós teríamos duas opções de Flash que teriam mandado esta mensagem. A primeira opção seria o Flash original. Quem que é o Flash original? O Flash da linha do tempo original, que voltou no tempo com o Flash Reverso, que salvou a versão dele criança e depois ele desapareceu lá na rua à noite. Depois daquela noite foi criada uma nova linha do tempo, que é a linha do tempo que a gente acompanhou The Flash por vários anos, até a 9ª temporada, por assim dizer. Só que na terceira temporada, o Flash cria o Flashpoint. E aí, o futuro muda, né? E é isso que é intrigante, porque é criado um futuro alternativo onde a Iris morreria, o Flash ficaria todo bad, todo depressivo, por assim dizer, e ele ficaria sem o time. Levando isso em consideração, nós temos duas versões de Flash do futuro que poderiam ter mandado esta mensagem. Por que que eu acho que não foi o Flash original, que muita gente acha que foi? Simplesmente por uma razão muito grande. Ele desaparece na crise de 2024. Ou seja, ele tá lá no futuro com o Flash Reverso, os dois voltam no tempo, ele salva o eu dele do passado e, de acordo com as leis da física em The Flash, ele deveria ser apagado da existência ou ficar preso na força da aceleração. Tem gente que teoriza até hoje que ele voltou pro futuro e correu no guia de antimatéria. Isso não aconteceu. Eu afirmo para vocês, o Flash original,
ele não voltou pro futuro. Até porque o futuro dele não existia mais. Este é o ponto principal. Tudo bem, ele não voltou para 2024, mas o que impediria ele de ir para 2056? Tirando o paradoxo apagar ele da existência, o que muito provavelmente aconteceu, nada disso impediria ele de ir pro futuro. Mas por que ele iria para 2056? Qual é o sentido disso? Não tem. Se você tiver alguma opinião a respeito do porquê que ele foi pra lá, deixa nos comentários, que eu vou adorar ler. Então, aparentemente, não teria sentido aquele Flash do futuro, mesmo que ele pudesse ir para 2056, ele ia ir para 2056. E a série deixa muito claro que no dia 24 de abril de 2024, né, porque o jornal saiu no dia 25, então foi no dia 24 à noite, ele desapareceu no clarão de luz e ele nunca mais foi visto. E uma coisa que a galera tem que entender é o seguinte, esse jornal que a gente tá vendo aí, que a gente acompanhou por anos, esse jornal não se refere ao nosso Flash, se refere ao Flash original. Esse jornal nunca retratou o que iria acontecer com a nossa versão do Flash, que foi salva naquela noite e que foi criado pelo Eobard Stone com acelerador de partículas. Esse Jornal do Futuro só diz respeito à versão do Flash que desapareceu naquela noite. Ah, Léo, mas a Nora trouxe um jornal dizendo que o Flash continuou desaparecido por 25 anos na quinta temporada. E aquela Nora era a filha do nosso Barry atual. É aí que a série começa a dificultar pro meu lado e pro lado de vocês também. Porque de fato a Nora trouxe um jornal na quinta temporada dizendo que 25 anos depois o Flash continuaria desaparecido se aquela linha do tempo do Cicada e da crise de 2024 continuasse. Lembrando que esse jornal que a Nora trouxe de 25 anos depois já é muito depois que a linha do tempo do Flash de 2024 alternativo, que perdeu a Iris, e muito depois de Savitar. Esse jornal veio depois que todas essas alterações já foram feitas. Então a gente pode dizer que aquele jornal que diz que o Flash continua desaparecido por 25 anos, ele só existe por conta do Flashpoint ter sido apagado. E por que eu digo isso? Eu sei que muita gente vai discordar do que eu vou falar agora, e não tem problema, eu só vou dar a minha opinião sobre essa situação. O que reflete que não pode ter sido o Flash original que mandou aquela mensagem e foi o outro Flash é que a gente não tem como provar de jeito nenhum que o Flash de 2024 alternativo que perdeu a Iris desapareceria em uma crise em 2024. O ano em que o Flash de 2017 foi visitar o Flash do futuro foi, se eu não me engano, para 3 de fevereiro de 2024, né? Que foi uma data que passou agora há pouco. E a gente sabe que o Jornal do Futuro, do outro Flash, que não é o mesmo, a gente sabe que não é o mesmo, né? Não vamos delirar agora, pelo amor de Deus. A gente sabe que o outro Jornal do Futuro falava que o Flash desaparece numa crise no dia 25 de abril de 2024. Você até pode pensar que ele iria desaparecer alguns meses depois. Só que algumas coisas pra mim não fazem sentido, porque ele desistiu de ser o Flash, ele não se importava mais em ser o Flash, já começa por aí. O time tinha abandonado ele, cada um foi fazer alguma coisa em algum canto da vida. E uma coisa muito importante, mesmo que ele seja uma versão de 8 anos do futuro do Barry de 2017, e o Jornal do Futuro ainda existe no ano de 2017, o que impediria de 2017 até esse 2024 alternativo acontecer alguma outra mudança temporal que a gente ainda não teria chegado neste ponto para fazer com que uma crise em 2024 nunca acontecesse, fazendo com que o Flash de 2024 alternativo nunca desaparecesse. A gente só sabe que o Flash original, que a crise dele ele desapareceria no passado e nunca mais retornaria para o futuro. A gente sabe também, lá na quinta temporada, que de acordo com a Nora, o Barry iria enfrentar uma crise também em 2024, porque aquilo foi antes do jornal mudar para 2019. Então aquela crise de 2024, que ele estaria com aquele traje horroroso do Ryan Choi, aparentemente ele também desapareceria. Só que a gente não tem nenhuma evidência a respeito do Flash de 2024 alternativo. A gente tem um jornal que fala que o Flash do futuro original desaparece na crise, porque é o mesmo traje, a gente sabe que é. A gente também sabe que o nosso Flash, se seguir os acontecimentos da linha do tempo da Nora, tem um jornal lá dizendo que ele desapareceria em 2024 e ficaria 25 anos desaparecido. Agora me fala o seguinte, cadê o jornal dizendo que o Flash de 2024 desaparece? Não tem. Não tem nenhum indício de que aquele Flash de 2024 alternativo iria desaparecer ou morrer numa crise. E justamente pelo fato que a gente não sabe se ele iria morrer ou não, se ele iria desaparecer ou não, que pra mim a única lógica que faz mais sentido é que ele viveu até 2056, ficou velho e muito tempo depois, nesse período de tempo que ele descobriu quem era o Savitar de alguma forma,
ele mandou uma mensagem para o Rip Hunter. E vocês viram que eu toquei num ponto interessante, né? Que eu falei que depois de muitos anos, ele descobriu quem era o Savitar. Porque teria um furo muito fácil nessa lógica que eu tô tendo aqui pra vocês. Que simplesmente o Flash de 2024, alternativo, ele não sabia quem era o Savitar. Inclusive, acho que o último vídeo que eu fiz aqui no canal é sobre isso, tá? Então ele vai estar aí no final do vídeo ou nos cards aqui para vocês poderem acompanhar e ver esse vídeo. E a gente sabe que a pessoa que mandou essa mensagem de 2056 para 2017 sabia quem era o Savitar, porque na mensagem que ele manda para o Capitão Hunter, ele diz que ele alterou a linha do tempo, essas mudanças vão afetar o presente e o futuro de todo mundo, e que quando ele voltar da zona temporal, para ele não confiar em ninguém, nem mesmo nele, vulgo Barry. Por que o Flash do futuro diria para ele não confiar nele mesmo? Porque ele já teria descoberto nesta época do tempo que o Savitar seria um remanescente do tempo dele. Tudo que eu tô dizendo aqui para vocês é teoria, porém é a teoria que mais me faz sentido. Vocês sabem que quando vocês voltam no tempo e causam uma alteração na versão passada de vocês deixam de existir para a nova versão ser substituída. Vocês sabem que é assim que funciona. Então não tem como me dizer que o Flash original, depois que ele salvou o eu dele pequeno, ele foi pro futuro. E galera, uma outra coisa que ressalta que foi o Flash de 2024 alternativo que criou o Flashpoint, que estava naquela linha do tempo, e não o Flash original que mandou a mensagem, é que no áudio que ele manda para o Rip Hunter, ele fala que ele tomou uma decisão que alterou a linha do tempo de todo mundo. Tem uma guerra a caminho, Capitão Hunter. E em algum momento você vai ser chamado de volta a Central City para lutar. Então tem que saber que enquanto você e sua equipe estavam na zona temporal, eu tomei uma decisão que afetou a linha do tempo. Qual foi a única decisão que o Barry tomou na série inteira que alterou a linha do tempo de todo mundo? Foi justamente o Flashpoint, porque isso causou uma explosão temporal na vida de todo mundo. Então quando ele fala lá na frente que ele voltou no tempo e mudou a vida de todo mundo, é justamente da decisão que ele tomou anos atrás, que é quando ele criou o Flashpoint. Só ressaltando que é a mesma versão do Flash de 2017, que envelheceu para 2024, que perdeu a íris e que ficou velho muito provavelmente até 2056. E nesse período de tempo que o Savitar estava preso na linha do tempo dele, porque vale lembrar que a linha do tempo dele é diferente da linha do tempo do Flash de 2017, não foi o mesmo futuro, tá? Até aquele momento era, mas a partir do momento em que o Flash vai para o futuro para falar com ele, mudou as coisas, tá bom? Portanto, o Savitar lá no futuro ainda estava preso, provavelmente. Então não teria como ele saber quem era o Savitar. Ele descobriu isso de alguma forma futuramente, e lá em 2056, quando ele descobriu isso, ele mandou uma mensagem para o Rip Hunter dizendo: não confie em ninguém, nem mesmo em mim. Agora, o porquê que ele teria mandado essa mensagem não faz sentido. Afinal de contas, aquela mensagem não é mais canônica. Aquilo foi rebutado na linha do tempo do Flash de 2024 alternativo. Então, só para concluir, para mim não faz sentido que o Flash original foi pro futuro e mandou essa mensagem, porque ele estaria desaparecido. E o Flash de 2024 alternativo, na minha opinião, é o único que não desapareceria nem morreria. Por isso, eu acho que ele viveu até o futuro e contou isso, mandou essa notícia para o Rip Hunter no passado. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou opinião são muito bem-vindas nos comentários, tá ok? Muito obrigado de coração, todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.